belezeira? Olha só, molecada, a gente tá passeando num imenso vasto do universo de constituição da matéria. Chegamos no momento esperado, o nosso momento do sonhado modelos atômicos. Sim. Lindos, olha só que legal. Como a gente vem passeando e enxergando a preocupação sobre a constituição da matéria, nada mais justo que em algum momento alguns grandes nomes surgiriam para consolidar tudo que a gente já entendeu e aprendeu sobre a matéria. Hoje, today is the day, the great day, the great day. Sim, o primeiro e o mais importante para este ser, modelo atômico. Lindos, quando a gente fala do modelo atômico de Dalton, algumas coisas são importantes a gente enxergar. Primeiro, lindos, hoje nós temos muita comunicação, muita informação, muito tudo, até eletricidade. Mas naquela época não era assim. Sim. Quando a gente fala do modelo atômico de Dalton, a gente tem que lembrar, sim, que nós falamos de algo que ocorreu por volta do século XIX, lá atrásão, comecinho, lá por volta de 1800 e X, bolinhas. Em 1808, John Dalton vem e publica, sim, o seu modelo atômico. Mas é importante a gente saber quais foram os gatilhos que levaram Dalton a nos dar este modelo. Talvez, sinceramente, e isso falo com toda a minha insignificante sapiência, é, sem sombra de dúvida, o modelo atômico mais importante que você estuda. Zulu, você tá louco? E o átomo quântico? Meu, átomo quântico é fácil eu chegar numa ilha, abrir uma picada, chegar numa beira de praia e construir um resort. Só que alguém precisou abrir essa picada. Sim, foi o que John Dalton fez. Mediante uma série de perguntas, questões para a época, John Dalton vem e faz a sua proposta do que de repente seria a constituição da matéria. Lindos, olha que interessante, esse é o primeiro modelo físico do átomo. Muito bem embasado pelo método científico de Francis Bacon. Sim, John Dalton vem e publica o seu modelo. Segundo Dalton, o átomo é a menor partícula formadora da matéria. Toda a matéria é constituída de átomos. Não existe nada menor que o átomo. Para Dalton, os átomos presentes nas substâncias, por meio de reações, eles poderiam, sim, se trocar entre si, produzindo pequenos rearranjos, dando origem a novas substâncias. Você acabou de fechar aquela ideia de fenômenos químicos. Eu terei o surgimento de novas substâncias. Os compostos químicos são aquelas substâncias que vão ser constituídos por átomos de elementos químicos diferentes. Sim! Olha só que louco isso! Quando eu falo de elementos químicos diferentes, entenda! Existe diferença entre átomo e elemento químico. E nós vamos explicar isso um pouquinho mais à frente, de modo ipsis literis, quando a gente fechar a tabela periódica. Para nós agora é importante saber que o elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que possuem as mesmas características. Para Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico, eles seriam iguais em peso, que são essas propriedades, que vai dar a eles as propriedades físicas e químicas. Átomos de mesmo elemento, mesmo peso. Átomos de elementos químicos diferentes, diferentes pesos. Com essa brincadeira, o nosso querido John Dalton, sim, ele conseguiu explicar as leis ponderais. Aquelas. Lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, lei de Proust, lei das proporções constantes e definidas. Segundo Dalton, entre as substâncias ou os compostos químicos existiria uma proporção constante e definida entre os elementos constituintes daquela determinada substância. Dalton nos permitiu enxergar que eu
posso brincar no universo do íntimo da matéria e criar novas substâncias. Ou seja, fofídeos, quando a gente fala do modelo atômico de Dalton, é muito importante você entender. Lá na frente, cálculo estequiométrico, leis ponderais, soluções, a maior parte do estudo da química que você faz no ensino médio, a maior parte, veja bem, não estou dizendo tudo. A maior parte será com base no modelo atômico de Dalton. Você já deve estar enxergando aquelas reaçõezinhas que você tem que fazer balanceamento, né? Oh my goodness, eu canso! Eu canso! Quando você faz o balanceamento de uma reação química, você está justamente aplicando os conceitos de Lavoisier e Proust, segundo aquilo que John Dalton nos dá em seu modelo. E aí você vem aqui e fala pra mim que o modelo atômico de Dalton era errado ou continha erros? Lindos, entenda, ele foi o cara que chegou na floresta, ninguém tinha chegado e ele começou a abrir caminho. A partir dele, muitos outros vieram e aí a gente começa a ter a evolução dos modelos atômicos. Entenda, esse sem sombra de dúvida para mim é o modelo mais importante. E Dalton encerra seu modelo assim: o átomo, ele é maciço, esférico, indivisível e indestrutível. Não existe nada menor do que o átomo. Átomos de um mesmo elemento químico vão ser iguais em seus pesos, átomos de elementos químicos diferentes serão diferentes em seus pesos. Lindos, até daqui a pouco. Eu sei, sim, você lembra? Até porque eu errei a posição. Hoje é o dia de um novo tempo, de um futuro que já começou. Que tosco. Desculpa. Ai, Zulu. Na minha... Perdão. Lá, traizão, comecinho. Eu canso! Eu canso!